Agora é o seguinte, vocês sabiam que essa história, ela tem muito tempo. Muito tempo. Vocês acham que ela foi escrita há que ano, mais ou menos? Fala aí. Há 1 ano? Vai, você. Quanto tempo? Quanto tempo tem essa história? Ih, bem mais, muito. Isso, muito mais. É uma história muito Para de mexer a cadeira! Tudo bem. A culpa é minha, eu que não estou acostumado a lidar com vocês. Deixa eu ver aqui. Aí, então, o que acontece, gente? Deixa eu botar um pouquinho assim, que aí não pego o direito de imagem de vocês. E aí, essa história, ela antes dela ser escrita, ela era uma história que o pessoal contava assim um pro outro, entende? Aí, porque antigamente, bem antigamente, não existia televisão, não existia internet, não existia nem livro assim. Então, as pessoas ficavam assim, igual a gente tá, e aí um ia contando pro outro as histórias. E aí contaram essa história. Aí ela foi passando muito tempo, por muitos países, até que ela chegou a ser escrita. E aí nisso ela ficou num formato desse aqui. Você pode ir passando aqui, aí tu vai vendo mais ou menos como é que é e vai passando por aí. Não, dá no brilhar. Então tá bom. Então começa por aqui. Aí você, é um livro, é só botar a mão e passar para ela. Isso, aí passa para ela. Isso aí. Então, ou seja, a história, primeiro ela foi contada. Aí depois, aí ela foi e passou a ficar em forma de livro. Entendeu? E aí nisso que ela ficou em forma de livro, aí muita gente pôde ler. Por exemplo, quem aqui de vocês já sabe ler alguma coisa? Quem aqui sabe ler alguma coisa? Você sabe ler? Legal! Opa, então. Um monte de gente que sabe ler, né? Isso. Aí o que acontece? Nisso. Opa, aqui ó, passa pra ele. Aí mostra pra ela também. E aí o que acontece? As pessoas, nisso que elas aprenderam a ler e escrever, só isso, aprenderam a ler e escrever, aí elas começaram a deixar tudo anotado para que as outras pessoas aprendessem. Por exemplo, o que vocês sabem hoje, que vocês escrevem, é porque muita gente lá atrás foi escrevendo para a gente. E então, agora, a gente vai estar falando sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, mas de um jeito que vocês não estão acostumados, certo? E aí, esse livro aqui, vocês estão vendo o seguinte, aqui na capa, tá aparecendo a Chapeuzinho Vermelho? Tá aparecendo quem? Os 3 porquinhos. Por quê? Porque esse livro aqui, não é nem meu, é do meu filho. Esse livro aqui, ele tem várias histórias que dá para você ler no espaço de 5 minutos mais ou menos. Então, aí o meu filho lê, me conta, eu leio para ele, né? A gente vai conversando e tudo tal. E aqui, a gente vai estar agora contando, mas com as imagens. Entende? Por exemplo, nessa época aqui, não tinha nem livro. E hoje, eu consigo fazer esse desenho com a inteligência artificial. Eu chego lá no computador, aí eu digito que eu quero a Chapeuzinho Vermelho, e aí o computador vai e faz isso para mim. Então, olha como é que assim, a gente vai mudando com o tempo. No futuro, então, eu nem sei como é que vai ser. Já pensou você de repente falar com as pessoas assim, olhando na palma da mão? Não sei, quem sabe, né? Então, isso, é a história da Chapeuzinho Vermelho. Isso. E então, eu vou contar para vocês o seguinte. Tem que prestar atenção. Isso. É porque nesse livro tem várias histórias, inclusive a da Chapeuzinho Vermelho. E aí eu vou começar a contar agora. Era uma vez uma linda menina
a mais bonita que você possa imaginar. Pensa numa menina muito bonita. E aí essa menina, ela vivia num pequeno povoado e todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. E por quê? Porque ela andava sempre com o capuz da cor? Exatamente. E aí ela ganhou essa capa vermelha de presente da avó. E então, um dia, a sua mãe chegou para ela e falou assim: Chapeuzinho, vovó está doente. Quem já teve a vovó doente aqui alguma vez? Aí nisso, já aprendi que é para fazer pouca pergunta. Então, em relação a sua vozinha, estava doente, mas Chapeuzinho Vermelho não morava igual a gente numa cidade, com ônibus, não, porque lembra, a história é muito antiga. Então, para ela ir à casa da avó, ela precisava andar pela floresta. E aí, nisso, o que aconteceu? Deixa eu contar. A mãe dela falou assim, olha só o que a mãe dela falou. A mãe dela disse: vá até lá para ver como a vovó tá, e aí aproveite e leve para ela biscoitos e um pote de geleia que eu mesma fiz. E aí nisso, olha a dica, era para ela prestar atenção, ir lá e entregar a cesta com biscoito e geleia para a vovó. Era para acontecer isso. E aí a menina estava encantada, porque eu vou visitar a minha avó. Ela ia andar sozinha. Que criança não quer andar sozinha, né? Aí ela ia andar sozinha. E aí nisso ela pensou assim: opa, eu vou visitar a minha vozinha que mora do outro lado da floresta. Aí ela pegou a cesta, se despediu da mãe e ela prometeu não se distrair. Por quê? Porque a gente tem que prestar muita atenção quando a gente anda na rua. Sabia? Você sabia que andar na rua muitas vezes pode ser perigoso para uma criança? E isso, um monte de coisa pode acontecer. Por isso que a gente... Então, é por isso que a gente tem que prestar muita atenção. E aí... Aí olha só. Aí a mãe dela falou para ela ir atravessando a floresta. Mas era para ela não se distrair. Era para não se distrair. E então, o que aconteceu? Ela orientou: filha, presta atenção. Você vai passar pela floresta. A floresta tem muitos perigos e você não pode se distrair. E aí ela escutou, ela prometeu para a mãe dela que ela não iria se distrair. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ela seguiu na floresta e ela ia cantando: pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente... Esqueci. E aí ela fala: vou dormir com a vovozinha muito bem contente. E aí ela foi. Aí ela tá seguindo, e ela tá lá, toda feliz da vida, mas a mãe disse que era para ela não se distrair. E de repente aparece o lobo mar. E aí, qual é o problema? Era para ela passar direto, era para ela não se distrair, mas ela parou para conversar com o lobo mau. E aí diz a história
que ela se esqueceu da promessa que ela fez para a mãe dela, que era não se distrair. E quando ela entrou na floresta, ela começou a colher flores, ela começou a brincar com o coelhinho, ela começou a correr atrás das borboletas e ela acabou se distraindo. E enquanto ela estava lá se distraindo, aí chega o lobo mau e fala assim: o que faz uma menina tão bonita sozinha na floresta? Aí eu pergunto para vocês, o lobo mau era amigo dela, era parente dela ou era um estranho? Aí vocês precisam ficar bastante espertinhos. Por que que o estranho está chegando perto daquela menina, começando a falar que ela é bonitinha, essas coisas todas? Aí, olha só como é que são as coisas. Ela não sabia, mas ainda assim, ela não deveria ficar parada conversando com estranhos. Deu para entender? Então, ela tinha que levar o cesto para a sua... E ela não era para ficar conversando com estranhos. Entendeu? E aí, nisso, ela fala para ele fala para ela, né? E aí, o que que faz uma menina tão bonita na floresta? E ela cumprimentou, ela contou: eu estou levando biscoitos e geleia para a minha vozinha, que mora no fim desta floresta e está doente. Mas não sei o que acontece comigo. Sempre que venho por aqui, acabo me distraindo e começo a brincar. Olha quanta coisa ela contou para o lobo que ela nem conhecia. Aí fica uma dica para a gente. A gente não deve ficar contando a nossa vida para os estranhos. A gente não pode ficar falando da mamãe, do papai, da vida da gente, onde a gente mora, para gente que a gente nem conhece. Então a gente tem que ter cuidado na hora de falar com estranhos. Exatamente. A gente não pode ficar sozinho com estranhos. A gente não pode ficar falando onde a gente mora para estranhos. Entendeu? E aí isso, entende? Aí o que aconteceu? Ela contou para ele, contou que ela se distraía e falou tudo da avó dela, falou onde a avó dela morava. E aí o que que aconteceu? O lobo fingiu que não prestou atenção. E o que que o lobo fez? Ele falou para ela assim: bem, querida menina, tenho coisas importantes para fazer e não posso ficar aqui parado. Espero que sua avó fique boa logo. E aí ele disse isso e saiu correndo. Para onde ele foi? Mas a Chapeuzinho Vermelho não sabia disso, porque ela tinha confiado em ela confiou em alguém que ela não conhecia. E o lobo mau estava mal intencionado. Então, quando o lobo mau soube que a vozinha da Chapeuzinho Vermelho estava doente e morava no final da floresta, ele foi para lá. E aí, nisso, ele pensou: e agora eu vou comer carne humana. Que beleza! E aí, tem uma outra musiquinha. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. E aí, ele chega a cantar também: hoje estou contente, vai haver festança. Por quê? Porque ele vai comer mingau de criança. Mas aí, percebe lá, por que que o lobo vai fazer isso tudo? Porque a Chapeuzinho Vermelho conversou com o ex. E aí, qual é o problema? Se ela estivesse com a mamãe, se ela estivesse com o papai, tudo bem, mas ela estava sozinha. E sozinha, ela conversou com o ex.
aí o lobo mau fez o quê? Pegou aquela informação, vou lá para casa da vovó da Chapeuzinho Vermelho. Viu o perigo de você contar sua vida para estranhos? E aí, o que aconteceu? E ela continuou seguindo. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia bem por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, com a vovozinha eu dormirei contente. E aí ela continuou seguindo, mas ela não sabia que o lobo mau estava indo para a casa da sua. E aí, olha o perigo de você ficar contando a sua vida para Mas a mãe dela, ela tinha falado para a mãe dela que ela não ia se distrair. Só que ela se distraiu e conversou com estranhos. E o lobo se aproveitou da informação dela para fazer mingau de criança. Aí diz aqui a história que quando o lobo chegou à casa da vovó, olha como é que o lobo se disfarçou. Porque o lobo é do sexo masculino. De novo, olha só. O lobo é do sexo masculino. E a Chapeuzinho Vermelho é do sexo feminino. Mas observa aqui, o lobo está parecendo menino ou está parecendo menina? Mas por que ele está parecendo menina? Porque assim como ele enganou a Chapeuzinho Vermelho, ele também quer enganar a vovó. Então, parece que ele é menina, mas ele é menino. Percebeu? Olha como é que o lobo é esperto. E aí diz aqui o texto. Quando o lobo chegou à casa da vovó, olha como é que é importante saber ler, viu? Eu estou sabendo contar a história que eu estou lendo aqui. Aí, olha, quando o lobo chegou à casa da vovó, ele bateu a porta. E aí, quando ele bateu a porta, ele ouviu a voz da velhinha perguntando: quem é? Quem é? E aí ele disse: sou eu, a Chapeuzinho Vermelho. Sem vergonha esse lobo. Sem vergonha. Biscoitinhos e geleia. Respondeu o lobo. Aí a velhinha falando: entre, querida, a porta está aberta. Aí ela respondeu: gente, a vovó devia falar para essa falsa Chapeuzinho Vermelho entrar, sim ou não? Mas a vovó estava enganada. E por que o lobo chegou lá? Olha isso, olha só, presta atenção. Por que o lobo chegou lá fingindo ser a Chapeuzinho Vermelho? Mas como é que ele sabia onde a vovó morava? Quem contou para ele? Mas a Chapeuzinho Vermelho devia contar alguma coisa para o estranho? Então, olha como é que é perigoso falar tudo da sua vida para o estranho. Exatamente, ela não devia se distrair. E então, aí a vozinha falou: entre, querida, a porta está aberta. E aí nisso, o lobo, ele entrou na casa. Aí quando o lobo entrou na casa, e pulou em cima da vovó. E aí nisso que o lobo pulou em cima da vovó, ele se deu mal porque a vovó tinha desconfiado e se escondeu dentro do armário. Aí a vovó estava trancada dentro do armário. Esse lobo miserável não vai conseguir me pegar. Só que o que aconteceu? Enquanto ela estava escondida lá, a Chapeuzinho tinha acabado de chegar. E aí nisso, a Chapeuzinho Vermelho, ela vai e encontra vovozinha. Aí ela tá lá chamando, né? Aí tá lá Chapeuzinho Vermelho batendo na porta.
na porta. O lobo estava vestido, ele se vestiu de vovozinha. Olha, percebe, olha só. O lobo, ele é do sexo masculino, mas a vovó é do sexo feminino. E aí o lobo precisou se fingir de mulher para enganar Chapeuzinho Vermelho. Olha como é que ele é sem vergonha. Viu? Aí nesse caso, olha como é que são as coisas. Tá ele lá, fingindo de vovó. E a Chapeuzinho Vermelho chega, quando ela entra, ela bate na porta, e aí o lobo vai e fala: quem é? E aí nisso, imitando a voz da velhinha, ela fala: sou eu, sua netinha, vim visitá-la, respondeu a menina. Aí, olha o que o lobo mau, sem vergonha, descarado faz: entre, eu quero ver você. Aí o lobo estava assim: vou comer mingau de criança. Aí nisso, ele já estava sentindo o gosto, né, da carne morta da Chapeuzinho Vermelho. Ele já estava sentindo aquele gosto. E aí nisso, a Chapeuzinho Vermelho logo entrou e se aproximou da cama. Mas a vovó parecia tão estranha. Essa vovó tá esquisita, né? Essa vovó não tá parecendo vovó, não. Essa vovó tá parecendo vovô. Aí nisso, olha como é que são as coisas. Ela chega, acha estranho, e aí ela fala assim: vovozinha, que olhos grandes você tem? Aí a vovozinha vai e fala pra ela: são pra vê-la melhor, minha netinha. E aí ela fala: mas vovozinha, suas orelhas são tão grandes. E aí o lobo sem vergonha descarado responde: são pra vê-la melhor, minha netinha. E o lobo já estava salivando de fome, a barriga já estava roncando. Ele pensou assim: eu vou comer mingau de criança hoje. Mas olha como é que são as coisas. O Chapeuzinho está passando por tudo isso porque ela fez o quê? Ela contou o quê? Ela contou a vida dela para um ex. Porque ela se distraiu. E ela não podia fazer isso. Entendeu? Ela estava sozinha na floresta e ela confiou numa pessoa que ela nem conhecia. E às vezes tem gente que parece legal, mas não é legal. E como você não sabe, você não pode confiar assim direto. Entendeu? É como, por exemplo, observa bem. Vocês vão se aproximar de uma pessoa estranha. E aí vocês vão abraçar uma pessoa estranha, sim ou não? Vocês vão fazer carinho em uma pessoa estranha, sim ou não? Vocês vão deixar uma pessoa estranha fazer carinho em vocês? Porque esse estranho pode ser o lobo. Exatamente, vocês não sabem. Eu não sei. Ainda mais se estiver sozinho, longe do papai e longe da mamãe. Entendeu? E aí, chega um momento que ela vai e fala assim: mas vovó, e esses dentes tão grandes? E aí, quando chega nessa hora, o lobo já está injuriado, que tanto que essa menina está me perguntando um monte de coisa, né? E aí quando ela fala: mas para que esses dentes tão grandes? E aí ele fala: é para comer você! E aí essa Chapeuzinho Vermelho, desesperada, ela começou a correr, e ela vai correndo, e vem o lobo sem vergonha atrás dela, e ela correndo: socorro! 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 E o lobo agora vai ter festança, vou comer mingau de criança. E aí nesse caso, tá ela fugindo. E aí, nisso que ela tá fugindo, e o lobo pensando assim: agora eu vou comer mingau de criança. E aí, de repente, aparece um lenhador. E o lenhador vem para defender a Chapeuzinho Vermelho. E ele vai e parte para cima do lobo. E aí, aqui diz que
que quando ela começou a gritar, o lenhador que passava por ali, ele entrou a socorrê-la. E quando o lobo viu o lenhador se aproximando com um machado afiado, pô, peraí, o lobo tem dente, o caçador ele tem um machado. O que é mais perigoso, um dente ou um machado? Então, o lobo é burro. Olha como é que o lobo é esperto. O lobo percebeu. Agora olha como é que são as coisas. O mesmo lobo que fugiu do lenhador armado é o lobo que tentou atacar a criança. Vocês perceberam? Então você vê que existem pessoas que se aproveitam de quem é mais fraco. Ele sabia que ele não podia vencer o lenhador, porque o lenhador estava armado. E ele sabia que ele podia vencer a Chapeuzinho Vermelho, porque ela era uma criança. Vocês perceberam? Por isso que quando vocês são pequenos, vocês não podem ficar contando a vida de vocês para eles. Entendeu? Porque se o estranho for um lobo mau, ele vai querer fazer legal de criança. Entendeu? E aí, nisso, tá lá o lenhador e ele vai atacar o lobo. E aí o lobo percebe que, epa, vai dar ruim pra mim. E aí nisso, quando o lobo viu o lenhador se aproximando, ficou assustado, fugiu e nunca mais voltou a ser visto naquela região. E aí, a Chapeuzinho Vermelho, ela abriu o armário e tirou a vovozinha de lá. Depois disso tudo, o lenhador, que era um caçador, a vovozinha, a Chapeuzinho Vermelho, sentaram-se para lanchar, saboreando os deliciosos biscoitos e a geleia que a mãe da menina havia feito. Quem perguntou aí? Quem falou? Oi, quem falou? Eu. Ah, oi. Aquele lenhador ali é o pai da Chapeuzinho? Não. Nessa história, infelizmente, não aparece nem o pai da Chapeuzinho, nem aparece a mãe o avô da Chapeuzinho. Aí vocês percebem a importância, né, de você ter alguém da sua família perto de você. No caso ali, se tivesse o pai da Chapeuzinho perto, o lobo não ia atacá-la, mas ela estava sozinha. Então, quando a criança está sozinha, ela não deve se distrair e ela não deve contar a vida dela para ex, e ela não deve ficar fazendo carinho nos ex, e ela não deve deixar o estranho fazer carinho nela também. Ela não conhece o estranho, ela está longe do pai e ela está longe da mãe. Vocês entenderam? E aí, terminou a história. A gente vai agora ensaiar algumas músicas. Isso! Eu quero, né, a ajuda de vocês para os meninos aprenderem a música do lenhador, as meninas ensaiarem a música da Chapeuzinho e depois nós vamos cantar, nós todos, as 3 músicas: do lenhador, da Chapeuzinho e do lobo mau. Combinado? Então,